Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre ansiedade. Eu sou graduada em psicologia, sou psicoterapeuta e tô aqui para te ajudar. Antes da gente entender como reduzir a ansiedade, a gente precisa compreender o que acontece no nosso cérebro, né? A ansiedade ela não é apenas uma emoção, ela envolve uma interação complexa entre neurotransmissores, hormônios e circuitos neurais responsáveis pela percepção de ameaças e pela nossa regulação emocional. Quando o nosso cérebro ele interpreta que existe um perigo, seja real ou imaginário ou antecipado, ele ativa um eixo chamado hipotálamo hipófise adrenal, conhecido como HPA. Essa ativação ela aumenta a liberação de cortisol e adrenalina, preparando o organismo para resposta de luta ou fuga, a famosa luta ou fuga. O problema é que na vida moderna o sistema pode permanecer ativado por preocupações constantes, excesso de tela, de estímulo e de falta de recuperação fisiológica. Ao mesmo tempo, a regulação de neurotransmissores como serotonina, dopamina e GABA influencia diretamente o humor, a motivação, o controle dos impulsos e a capacidade de reduzir a excitabilidade do sistema nervoso. Além disso, nosso ritmo circadiano, o relógio biológico, que organiza o sono, a secreção hormonal, o metabolismo, depende de hábitos como exposição ao sol, horários regulares de sono e vigília e uma rotina previsível. Quando esses pilares biológicos não estão organizados, aí tudo vira um caos. Daí você vai sim ser uma pessoa ansiosa. Quando uma pessoa chega para mim no consultório dizendo, Cécia, eu tô com ansiedade, eu quero tratar isso, a primeira coisa que eu pergunto para ela é como é a sua rotina. Por quê? Se você está com uma rotina desordenada, tudo vai estar desordenado, porque todo o seu ciclo circadiano, todo o seu equilíbrio hormonal de neurotransmissores, tudo vai estar desregulado. Agora calma que eu vou te explicar isso de um jeito mais simples, tá? Para que você compreenda. Por que quando um paciente chega para mim queixando de ansiedade, a primeira coisa que eu vou fazer é questionar como é a rotina dele? Porque eu preciso ter noção do que tá errado, o que tá desregulando tanto o ciclo circadiano dele, o que está desregulando tanto a homeostase dos hormônios dele. E isso vai estar atrelado ao que eu vou falar. Antigamente, quando você pensa nas pessoas que não eram ansiosas, pessoas que viviam nos campos, elas sabiam viver melhor do que a gente. Eles não precisavam de ansiolíticos, antidepressivos, não precisavam de tanta coisa de produtos de skincare, disso, de aquilo, de cosméticos, para ficar saudável. Não precisava de whey protein e altos complementos, suplementos, enfim. Por quê? Porque viviam de acordo com a natureza. Eu sempre falo que a natureza nos ensina a ordem certa das coisas. Então, a gente começa por aí. Quanto mais alinhada a sua vida estiver à natureza, ao ciclo da natureza, mais saudável você vai estar. Como que era antigamente? As pessoas organizavam suas vidas, seus afazeres, de acordo com a luz do sol. Por isso que as pessoas dormiam muito cedo e acordavam quase que de madrugada. Porque a partir do momento em que o sol começava a se pôr, elas começavam a se pôr também. Elas começavam a desacelerar, a diminuir as luzes, as luzes de casa, eu digo, a diminuir a velocidade das coisas. Eles começavam a se preparar para o anoitecer, para o descanso. E assim que o sol raiava, já estavam de pé. São pessoas que comiam uma alimentação, né, tinham uma alimentação mais saudável, natural, sem excesso de hormônios sintéticos, não tinha, né, industrializados, não tinha coisas super saturadas, gorduras, né, enfim, não tinha excesso de telas. E hoje, a maioria das pessoas, né, por exemplo, eu moro no estado de São Paulo, a gente não tem isso. Por quê? Primeiro que a gente vive enjaulado em prédios. Você olha pela janela, tem prédios. Aqui na minha frente tem uma janela e tem outro prédio na frente. Eu não consigo ver o céu daqui, eu não tenho grama pra pisar, eu não vejo bichos além da minha shih tzu. Não tenho, se eu não for pra a varanda da casa, não tenho sol, do apartamento não tenho sol. Entende? E assim vive a maioria das pessoas. O ser humano ele não foi feito pra isso, mas como essa é a nossa circunstância, a gente precisa então cuidar disso. A gente precisa se ordenar nesse sentido. Então, a primeira coisa é estabelecer o seu horário de sono, diminuir luz sintética na hora de dormir, porque a luz que vem do seu celular, a sua mente entende que aquela luz significa que ainda é dia, que ainda tem que estar desperto, que ainda tem que estar atento. Então, reduzir as luzes, reduzir as telas, se alimentar bem, ter um horário fixo para acordar. E muito importante, que eu sempre falo para as minhas pacientes,
Uma pessoa ansiosa não pode se dar o luxo de não ter uma agenda muito bem definida. Todo dia antes de dormir, você precisa escrever exatamente o que você tem que fazer no dia seguinte, porque a nossa mente precisa de coisas previsíveis, tá? Então, quando cada dia é completamente diferente, por mais que tenha pessoas que não têm rotina igual, eu, por exemplo, não tenho rotina igual, porque eu trabalho em casa, tem dias que eu tenho tardes inteiras de atendimento, tem dias que eu tiro e deixo mais livre, enfim. Só que ainda assim, você precisa ter uma rotina em que você tenha compromissos organizados, tá? Segundo ponto, voltar a ter hábitos naturais. Voltar a se alimentar mais de coisas naturais, de frutas, de verduras. Tomar água, porque tem gente que realmente esquece de tomar água. Assim que acordar pela manhã, se colocar ali diante do sol durante 10, 15, 20 minutos que seja, para que a sua mente, o seu sistema vá se regulando. O nosso sistema se regula com o sistema da natureza. E é assim que funciona. Então, a gente dorme pouco, a gente tem horários diferentes todos os dias, a gente come mal, a gente tá com excesso de consumo de informações o tempo inteiro. Raramente fazemos pausas de silêncio. Enfim, muitas coisas que nos tornam, que nos intoxicam diariamente. Excesso de telas. Se você não trabalha com o celular, você tem a obrigação de quase que cortar as redes sociais, tá? Porque em poucos segundos você tem mensagens, você vê milhares de vídeos, você vê informações, você vê notícias, você vê propaganda, você vê comparação. É muita coisa para nossa cabeça. Em poucos minutos você é hiperestimulado de várias formas, e geralmente formas negativas, formas que não são saudáveis, e tanto é fútil que você não se lembra depois. Um dos meus motivos de estar voltando a produzir conteúdo aqui no YouTube é esse. O Instagram, ele não retém a atenção, ele chama a atenção, né? Os conteúdos de lá chamam a atenção, mas raramente você vai finalizar o dia e falar, nossa, aquele conteúdo que eu vi no Instagram hoje foi muito bom. Porque é excessivo e é rápido, você esquece, né? Nesse mesmo ponto de atenção é importante também. Antigamente, as pessoas tinham um hábito muito simples e muito profundo, que era o hábito de contemplação. Contemplar é simplesmente estar presente ao ponto de perceber as coisas que tem aqui agora. Estar presente ao ponto de perceber, através dos meus 5 sentidos, o que eu sinto agora. Qual cheiro eu sinto agora? Qual sensação tem o toque das coisas que eu estou, né? Do tecido, da mesa. O que eu vejo, o que eu estou escutando. Entende? O que eu estou sentindo aqui e agora. E a gente precisa retomar isso, principalmente mulheres. A mulher tem que ser contemplativa se ela quiser ser profunda, se ela não quiser cair no automático. O que a nossa arma contra cair no automático e perder a graça das coisas e se sentir vazia em tudo e ver tudo cinza é voltar a contemplar. Tá? A gente aprendeu muito a consumir conteúdo, consumir coisas, a comprar, a ter e falta, e eu preciso, e eu comparo, e eu preciso. A gente aprendeu a esse consumo, a gente esqueceu de contemplar. Né? A gente tem gente que tá viciada no TikTok Shop, deita lá, eu preciso dessa blusa, eu preciso dessa calça, eu preciso mais dessa bota, e agora tá inverno, eu preciso disso. Mas deixa eu contemplar a beleza das coisas que eu já tenho. Deixa eu abrir meu guarda-roupa e falar, nossa, deixa eu contemplar, deixa eu estar aqui. E se eu não precisar, porque eu não preciso de mais algo, mas deixa eu estar presente. Há quanto tempo que você não toma um café sem olhar para o celular? Há quanto tempo que você não sai para conversar com alguém? Talvez você está no encontro, seja seu marido, seja um pretendente, seja uma amiga, e você não pega o celular, você está ali 100% presente. Entende? Tem gente que não consegue tomar banho sem estar com o celular. Prega o celular na parede, aquelas capinhas de plug, e fica rolando vídeo enquanto tá tomando banho. É doentio. É um vício que pouca gente tem falado. Mas é um vício terrível que tem destruído, tem apodrecido o cérebro das pessoas. Né? Há quanto tempo você não escuta uma música contemplando a letra dela, a melodia dela, sem estar ali fazendo outras coisas? Há quanto tempo você não para e faz uma oração sem se distrair com o celular, ou sem se distrair com outro pensamento, com outra preocupação? Uma mente que ela nunca desacelera,
que ela não aprende o poder dessas pausas, ela é sempre... Ela vai estar sempre suscetível a qualquer coisa. Ela vai estar fragilizada. Outra coisa básica que as pessoas faziam antigamente: tomava água o suficiente e comia coisas saudáveis. Entende? Não se entupia de água proteica, whey protein, entende? Elas comiam a proteína da fonte, da carne, dos ovos, do leite. E não é à toa que eram pessoas que, ok, né, tinham outras dificuldades, mas emocionalmente eram mais sãs. Então, às vezes, a pergunta não é nem assim, olha, o que aconteceu comigo? Mas é porque a ansiedade, ela é perfeita aliada da desordem. Não tem como você querer ser uma pessoa sem ansiedade, uma pessoa serena, uma pessoa com clareza emocional, com tranquilidade, se a sua rotina é um próprio caos. Se a sua rotina tá cheia de coisa tóxica, tá cheia de coisa, tá suja a sua rotina. Na Copa, né, o que mais chamou a atenção foi o Haaland, né? E não só pela postura dele, que apresentava certa maturidade e masculinidade ao mesmo tempo que delicadeza em alguns momentos. O que mais chamou a atenção dele foi a performance dele. Ele era um homem ágil, um homem rápido, um homem extremamente preciso, um homem que corria muito rápido, extremamente forte, resistente, e a gente para olhar a vida dele. É um homem que consome certamente a quantidade de calorias próprias para ele, né, para o desempenho dele, que era mais de 6.000 calorias dia. Ele tapava, né, a boca para respirar, para incentivar a respiração pelo nariz, porque a respiração pelo nariz produz óxido nítrico, filtra o ar, enfim, né, e o nariz é para respirar, não é para respirar pela boca, enfim. E ele se alimentava de coisas naturais, leites, ovos, mel, carnes. Ele treinava com constância, ele intercalava, né, para reforçar a resistência dele, banheira de gelo ou sauna. Ele se submetia ao desconforto, enfim, entre tantas outras. Ele usava, eu vi também falando que ele usava óculos acho que é infravermelho, que impedia, né, diminuir a luminosidade a partir das 6. Ele tinha horário fixo de dormir, que era às 10h30. Tinha quantidade de horas fixa para dormir. Então, assim, a gente precisa compreender que não tem como ter uma mente forte se você está com o corpo adoecido, se você está com o corpo todo inflamado. Você tem que ter na sua rotina o seu momento de cuidado com você. E é o básico. A nossa mente entende, pela visão mais simbólica agora, a nossa mente entende que se eu não dou conta de mim, eu não vou dar conta de mais nada. Ou seja, eu tenho um corpo, eu tenho uma vida, e eu não tô dando conta de comer direito, de beber direito, de dormir direito, de exercitar o meu corpo direito, de tomar sol direito. A minha mente naturalmente interpreta: eu vou dar conta de mais o quê? Eu vou dar conta de cuidar de quem se eu não dou conta de cuidar nem de mim? Se eu não sou responsável nem comigo mesma, o que esperar de mim? Se eu não dou conta de não me mimar a ponto de falar: eu não vou comer doce hoje, eu não vou me enfiar na pizza e no hambúrguer hoje, eu não vou acabar com 1 litro de coca hoje. Se eu não dou conta de ter essa resistência também e me proporcionar alguns desconfortos para o meu bem, a minha mente entende: eu não valho um esforço. E a nossa mente entende que o meu valor é proporcional ao esforço que eu faço por mim. A minha autoestima é proporcional a esse esforço por cuidar. Então, você também precisa se propor desconfortos pelo seu bem, porque é isso que adultos fazem. Quando a gente quer o bem de algo ou alguém, e isso vai exigir sacrifícios. Exige sacrifício sair da sua casa e ir treinar, mas é pelo seu bem, é para que você fique forte, é para que você fique em forma, é para que você diminua sua quantidade, seu excesso de gordura, é para que você crie mais tônus muscular, para que você tenha uma qualidade de vida melhor, para você não virar uma velha doente em cima da cama aos 60 anos, dando trabalho para alguém ainda. Entende? Cuidar de você também é uma forma de trabalhar o seu egoísmo para que você sirva melhor o outro. Porque se eu ajo no conforto, eu vou me entupir de doce, de álcool,
de sono, quero dormir o dia inteiro, eu quero fazer nada o dia inteiro, eu quero ficar na Netflix, eu não quero fazer minhas obrigações, mas pense bem, quanto eu estarei sendo uma boa esposa agindo dessa forma? Quanto eu estarei sendo uma boa profissional agindo dessa forma se eu não presto pra nada? Esses esforços significa que você é alguém com quem você pode contar. Você é alguém disciplinado, você é alguém objetivo, você é alguém competente, você é alguém que é ordenado, é organizado. E a gente precisa simplesmente. Esse vídeo é só pra te falar. Você precisa fazer o básico. E a gente se esqueceu de fazer o básico. Porque a gente tá muito ocupado rolando o feed no TikTok e no Instagram. A gente tá muito ocupado fazendo nada. Ou a gente está muito ocupado sem estar presente no agora. Então volte a sua atenção para agora, organize a sua rotina a partir da hora que você está vendo esse vídeo. Fala, a partir de amanhã eu vou me ordenar. Eu vou regular todo o meu sistema de neurotransmissores, meu sistema hormonal, meu relógio biológico, meu ciclo. Na medida da minha realidade, é claro. É claro. Mas eu vou fazer jejum de doce, eu vou fazer jejum de fast food. Eu quero me proporcionar desconfortos pelo meu bem. Eu quero tomar banhos frios para me instalar na realidade e para me fortalecer também. Entende? E você vai perceber que quando você fizer isso, você se exigir mais e tiver numa rotina em que a sua mente entende que você está cuidando de você, naturalmente você já se sente mais potente, porque a sua mente entendeu, opa, ela entendeu o que é importante e ela está cuidando daquilo que é importante. Portanto, ela pode se tranquilizar. O cortisol pode diminuir. A adrenalina da luta ou fuga pode diminuir, porque ela está em movimento. E eu tenho uma paciente ansiosa que eu sempre falo com ela. O seu remédio é o movimento, porque a ansiedade também muitas vezes faz isso, né? Você fica apática, você quer cama, você não quer levantar, você tem medo de sair na rua e algo acontecer. E eu falo com ela, o seu remédio é um movimento. Então, um dia que tá muito difícil, vai dar uma volta numa praça, na praça em frente à sua casa. Abre a porta e vai conversar com o vizinho. Vai na varanda e vai tomar um sol. Enche uma garrafa de 2 litros de água e vai tomando ao longo do dia. O movimento nos traz clareza, nos traz resistência e nos faz mais humanos. E não é um movimento desenfreado no automático sem sentido, porque tem muitas pessoas também que estão na correria que pode falar, movimento é o que não falta pra mim. Mas não é esse movimento. É um movimento com sentido. O sentido da vida é um movimento com sentido. Sentido para que eu seja melhor, para que eu amadureça, para que eu seja mais saudável, para que eu possa ser alguém mais potente, mais competente, para que eu seja mais disciplinada, para que eu seja melhor pro mundo. E para isso eu preciso começar literalmente por mim, tá? Enfim, se você se identificou com esse vídeo e acha que a sua rotina tá muito desorganizada, eu também posso te ajudar nisso, tá? Geralmente nos acompanhamentos de psicoterapia, a gente faz todo um plano de ação focado naquele objetivo. Então, se o seu objetivo, por exemplo, é a ansiedade, a gente organiza tudo, eu vou colher todas as suas informações antes da gente comentar pra gente não perder tempo nas sessões. Eu colho todas as suas informações com um questionário para eu entender todo o seu histórico afetivo, de relacionamento, algumas crenças, faço toda uma análise e depois a gente começa as sessões, tá? E, geralmente, também nas sessões de tratamento à ansiedade, eu ajudo a paciente a organizar toda a rotina dela. Então, eu sento com ela e a gente organiza toda a rotina dela. E ela tem um acompanhamento na plataforma exclusiva, em que ela vai vendo lá o registro das sessões, a gente vai atualizando, olha, essa semana você tem tal missão, na próxima semana você vai fazer tal coisa, e a gente vai atualizando de acordo com as sessões, né, e o conteúdo que a gente vai vendo nas sessões, e dentro dessa plataforma ela também tem um diário terapêutico, em que ela também pode anotar lá dentro pontos altos de aprendizado, ou insights, lembretes que ela não quer se esquecer. Enfim, ela vai vendo a evolução dela lá dentro, e eu te garanto que há evolução. Tá? Então, se você quiser contar comigo, os atendimentos são online ou presencial aqui em São José dos Campos. Até a próxima!